Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma conversa no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil, certo? Já vou pedindo para você que chegou até aqui, tem interesse em Chesterton, quer conhecer mais coisas, quer aprofundar, ou já estuda há algum tempo e quer ter um local ali onde a gente vai propondo algumas ideias, tá? Para além só da coisa de ser ou não, né, um site especialista, um canal especialista, algumas ideias podem ajudar a enriquecer a sua leitura de Chesterton. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, já marca o sininho ali para ser, então, avisado das novas publicações aqui do canal da Sociedade Chesterton Brasil. E claro, gostando, né, do que você viu aqui, não deixe de curtir e compartilhar com quem você sabe que também gosta deste conteúdo, gosta de Chesterton, pode vir a gostar, tá bem? A minha ideia é falar um pouquinho sobre um trecho aqui de um artigo do Chesterton dentro desse livro, que é O Poço e os Charcos, tá? Isso tem sido a minha leitura mais frequente de Chesterton ultimamente, certo? A obra vastíssima de Chesterton. A gente vai atacando ali por alguns pontos, né? E o ponto que esse livro trabalha sobretudo é a questão do trabalho apologético de Chesterton. Eu acho importante fazer assim uma pequena introdução, só para dizer que ainda está por se fazer, né, o trabalho em favor de demonstrar aquilo que Chesterton tem como contribuição para a teologia. Tá? É claro que eu não fiz nenhuma pesquisa, né, que pudesse me dar completa segurança para fazer essa afirmação, tá? Mas ao mesmo tempo eu acredito que existem muitos bons motivos de ter a intuição de que Chesterton tem uma contribuição, e eu diria uma contribuição singular, talvez não com novas formas de compreensão teológica, isso é um pouco mais profundo, precisa talvez de uma organização mais sistemática, mas com certeza de maneiras, né, de expressar imagens que podem colaborar com a compreensão da teologia. Isso já é um enorme serviço, certo? Que gera e fecunda, né, muitas inteligências, tá? E Chesterton tem aparecido nas minhas outras leituras, eu sou estudante de teologia, certo? Em que ele aparece volta e meia em autores que têm trabalhos muito profundos e que fazem, né, mais do que uma vênia a Chesterton, tá? Então, gente que manja da coisa, né, manja de teologia, né, que é um grande teólogo, e que ao mesmo tempo, né, teve a oportunidade de passar por Chesterton, não fala de Chesterton como qualquer coisa, tá? Eu tive essa experiência pelo menos 2 vezes, certo? E eu tenho um grande biógrafo, né, do cardeal Newman, que é o São John Henry Newman, né, hoje santo, que é o Ian Kerr, que ele fala de uma continuidade entre o trabalho de Newman e o trabalho de Chesterton, tá? E aí não tem como escapar, Newman foi fundamental, certo, em 2 campos, por 2 coisas, 2 contribuições que eu acho muito importantes, que é o que? O primeiro é o desenvolvimento da doutrina cristã, como é que o cristianismo, a partir do que ele sempre foi, vai se desenvolvendo, né, crescendo como uma árvore, né, cada vez se tornando mais vasto, tá? Mais vasto não somente na extensão, mais cristãos, mas também os cristãos, né, especialmente aí o magistério da igreja e assim por diante, tá? E o senso dos fiéis como um todo, né? Aquele instinto, vamos chamar assim, instinto católico que os fiéis possuem, tá? Chesterton é católico, né? Se converte ao catolicismo em 22 e termina a sua vida como católico, então são 14 anos, né, de confissão de fé, tá? Também na formação disso, na formação desse senso, certo, católico, né, da apreensão das verdades. Então, o Newman demonstra isso, primeiro, como isso se dá na dinâmica da história, e depois, como isso se dá dentro do sujeito, através de um livro famoso, né, que é a Gramática do Assentimento em Matéria de Religião, se eu não me engano é isso, né, ou algo semelhante, o título, né, em inglês, mal traduzindo, e que ele vai falar especialmente sobre uma questão que é o senso ilativo, né, que é aquilo que nos permite perceber quase que como por instinto, né? Mas instinto não, instinto é muito ruim a palavra, mas é uma faculdade do homem que, né, engloba o seu mundo racional dentro do ato de fé. Então, uma contribuição importantíssima aí, certo? Então, se existe uma certa continuidade na opinião de um grande autor e conhecedor de Newman e Chesterton, para mim muito improvável que também não vai haver uma continuidade do ponto de vista, certo, de que Chesterton tem contribuições valiosas para fazer aí para a teologia. Aí, né, provavelmente já tem vários estudos, certo, que já estão aí lidando, provavelmente não,
É fato, existem vários estudos que estão tentando cada vez mais aprofundar onde é que essas contribuições acontecem. Por isso que eu acho muito relevante um livro que tem essa característica, né, de ser um livro que fala que trata de temas apologéticos, certo? Ou então mesmo temas que estão dentro do campo daquilo que hoje, né, atualizadamente apologética se tornou, que é a teologia fundamental, tá? E aí, nesse artigo ele vai falar um tanto sobre, ou melhor, né, vamos deixar o autor falar. Se a circunstância pudesse ser resumida por um lema histórico, ou merecesse título mais nobre do que o de uma manchete, não seria Igreja Anglicana ou Via Média, ou qualquer coisa do tipo. Seria Cuius Regio eius Religio, dai ao César o que é de Deus. Tá? Então aqui ele está colocando, certo, a questão da igreja que está na Inglaterra, tá? Ou melhor, da igreja da Inglaterra. Eu faço sempre essa distinção porque quando a gente fala de anglicanismo, a gente tem que entender que o anglicanismo passou de um estado a outro. Qual é a situação do anglicanismo de um estado a outro? O anglicanismo já foi, né, enquanto parte da Igreja Católica, o anglicanismo não, mas a igreja que está na Inglaterra, e essa expressão quer dizer isso, a Igreja Católica que está na Inglaterra, né? A presença da Igreja Católica na Inglaterra, isso era a igreja na Inglaterra, que era análoga à Igreja da Inglaterra. Falar a Igreja da Inglaterra, a Igreja na Inglaterra era a mesma coisa, né? Assim como hoje o Estado brasileiro não possui uma religião oficial, né, que seja o cristianismo ou qualquer outra. Então, hoje em dia, se alguém falar, né, nesse contexto, a Igreja do Brasil, e geralmente quando se usa essa expressão, a pessoa está presumindo a Igreja Católica porque é a mais antiga, certo? E a Igreja no Brasil, estou falando de coisas análogas, ou melhor, de coisas, unívocas, tá? Eu estou falando, hoje em dia, falar, né, nesse tom é falar da mesma coisa, tá? No caso do anglicanismo, né, da maneira como o anglicanismo se deu, certo? Não, seria falar de coisas diferentes. Então a igreja da Inglaterra é propriamente uma igreja, uma confissão, né, cristã, uma comunidade eclesial, tá? Existe toda uma questão hoje em dia, né, sobre a questão das ordenações anglicanas. Hoje em dia não, uma questão definida há mais de 100 anos já, né, do ponto de vista católico, mas não é bem disso que a gente se refere, tá? Então comumente vai se chamar a igreja anglicana, que quer dizer essa comunidade, aonde o Chesterton diz assim, olha, no fundo, a igreja anglicana é menos igreja anglicana ou menos via média. Qual era a via média? A via média era a seguinte, e o Newman, né, em algum grau, comprou essa ideia durante um tempo até essa conversão ao catolicismo, que os protestantes, luteranos, calvinistas, né, foram longe demais, né, no seu processo de reforma, a ponto de ter praticamente uma deformação. Deformação por falta, né? Enquanto o catolicismo é uma deformação por excesso, tá? Muitas coisas que absorveram do patrimônio clássico, até mesmo do patrimônio pagão, contemporizaram com figuras e costumes que eram estranhos às primeiras comunidades, né? E existe sempre o peso desse argumento, aquilo que... E aí fizeram do cristianismo uma coisa diferente ou não reconhecível por aqueles que eram os fundamentos do cristianismo, tá? Newman vai superar isso, na opinião dele, ele vai perceber que o estudo dele, na posição que ele assumiu, significava que a Igreja Católica, hoje, no presente, corresponderia, né, de maneira mais que suficiente à fidelidade àquilo que acontecia no primeiro e no segundo século da Igreja. Tá? Então, elementos que eram de instituição do primeiro século e do segundo século, que estão presentes no relato dos padres da Igreja, estão presentes hoje na Igreja Católica. E não estariam presentes na igreja anglicana, e menos ainda nas igrejas protestantes. Então isso é uma coisa que ele percebe. Mas então a via média era isso, né? A via média era dizer que estava entre o catolicismo e o protestantismo, e na verdade era o mundo ideal, né? Era a via média, enquanto no meio está a virtude, né? Numa ideia um pouco aristotélica, né? A virtude está no meio. Igreja anglicana... Em grande parte, a igreja anglicana durante muito tempo, significou o que eu falei para vocês, na identificação com a igreja católica que estava na Inglaterra. Mas ele diz assim, vamos resumir a coisa, vamos deixar muito claro o que é a igreja anglicana. A igreja anglicana é aquilo que ele usa uma fórmula latina, que tem o seu peso histórico, o seu conceito, que é Cuius Regio eius Religio. Isso é um acerto que existe especialmente
a partir da reunião dos príncipes alemães, junto com o imperador do Sacro Império Romano Germânico, na época Carlos V, e procurando, né, conciliar as coisas, se afirma, né, perdão aqui alguma imprecisão, aqui agora não estou falando isso meio, né, de improviso, mas que se afirma, então, que aqui, ó vamos deixar claro, principados tal, quais desses principados o príncipe é protestante? Não, esses. Católicos, esses. E assim fica, tá? E a partir daquele momento, né, toda aquela comunidade teria que passar a ser, né, protestante, ou protestante seria a forma de cristianismo daquele local. A Rodrigues surgiu aí? Não, na verdade isso surge, né, mais ou menos como uma coisa anterior até mesmo no mundo, né, pagão. A pertença social no mundo antigo, né, mundo pagão, mundo antigo, tá? Porque aqui já não é mais mundo pagão, tá? Era a ideia de que isso, inclusive em muitos locais ainda é assim. A gente tem a impressão que isso se dá dessa mesma forma no mundo muçulmano, por exemplo. Uma vez que o monarca tem uma religião, a lealdade ao monarca passa por você também ter, né, a mesma lealdade religiosa que o monarca tem, tá? E isso tem o seu fundamento do ponto de vista que seu fundamento, ou melhor, suas razões, né, sem afirmar razão, dizer que tem algumas razões. Porque o monarca, ele governa sobre a instância, se não é um tirano, ele governa sobre a instância de uma moralidade, né, admitida pelos seus súditos, né? Então, o rei defende aquelas leis que, em tese, subentende que os seus súditos também aderem, certo? Como critérios do bem agir, ideia do certo e errado, ideia de aplicação de justiça, ou mesmo a aplicação da clemência, tá? Então, essas coisas todas. E aí ele vai usar, não é propriamente isso que diz a expressão latina, mas ele vai mais ou menos traduzir trocando, né, a frase que Cristo disse, né, aos que lhe perguntavam, né, sobre o imposto pago a César, sobre a frase que Cristo diz, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele diz que o cui rege eius religio, na verdade está dizendo, dai a César o que é de Deus. Né? Não é dai a César o que é de César, não, dai a César o que é de Deus, certo? Por quê? Porque assim como o próprio Chesterton vai falar num outro artigo desse mesmo livro sobre Thomas More, que é um grande testemunho de resistência ao que alguns poderiam chamar de tirania religiosa, certo? Ou ainda de maneira mais clássica de cesaropapismo, né? Ou seja, o César se torna chefe da religião porque é o César, ou seja, o que ele é? O César, o príncipe temporal. Mas ele está numa comunidade política onde o príncipe temporal, ou seja, o rei, o governante, por ser essa pessoa, ganha, vamos dizer assim, junto também a cabeça, né, o pontificado, né, a ser o primeiro, ser o chefe. Pontificado seria uma expressão ruim, na verdade, os anglicanos não consideraram que o rei, por ser chefe da igreja, se tornava um sacerdote, não é esse o caso. Mas ele se torna chefe da religião. Vamos dizer que, por exemplo, o Papa está na situação inversa. O Papa, ele é o chefe da religião, e por ser o chefe da religião católica, ele é também o monarca do Estado do Vaticano, da cidade do Estado do Vaticano. Se alguém ficou muito, né, preocupado com isso, fique tranquilo, o Estado da cidade do Vaticano, essa, né, teocracia, né, se você quer chamar, se estende a 0,44 km quadrados, certo? Não chega a dar 1 km quadrado, né? Totalmente, se eu não me engano, né? Pegando essa proporção aí. Ou seja, né? Um grandíssimo quarteirão, poderíamos dizer, né? Um quarteirão bem grande, certo? Isso é o reinado absoluto temporal do Papa, né? Mas então isso aí. E ele vai seguir, né? Vou aduzir apenas um incidente para contrastar o estilo dos homens que foram católicos por 1400 anos com os que são protestantes há 400. Uma organização protestante presenteou todos os ateus que haviam votado na proposta legislativa protestante com uma enorme Bíblia ou livro de oração, ou ambos decorados na capa com uma imagem das casas do parlamento. In hoc signo vinces. Isso é muito complicado. Eu não sei o que o Chesterton está falando aqui com uma imagem das casas do parlamento. Talvez seja de fato... as casas do parlamento, para vocês saberem, é o que hoje eles chamam de Palácio de Westminster, que é aquela edificação, aquele complexo onde está a torre, onde tem o relógio Big Ben, o famoso Big Ben,
onde hoje praticamente todos os relógios que dão hora fazem o preâmbulo das badaladas com um preâmbulo, eu chamo de preâmbulo, né, a introdução, sei lá, do Big Bang, aquele ta-na-na-na, ta-na-na-na, né? Isso aí lá no Big Bang se faz isso, não sei se outros relógios do mundo já se fazia antes, mas tinha essa introdução. Então você sabia meio que, opa, vai dar a hora, né? Então vocês contavam as badaladas para saber que horas eram, certo? Então é esse negócio. Ou então se é o símbolo, existe um símbolo propriamente, tá? Que é de um portão, né? Um portão gradil cruzado assim, certo? Que tem ali uma coroa em cima, certo? E ao lado correntes pendentes. Não sei se era exatamente isso. De toda forma, era algo que simbolizava o quê? O parlamento. E assim, nem simbolizava o rei propriamente, né? Simbolizava os representantes no parlamento, não somente comuns, né? O parlamento britânico é dividido em duas partes, vamos chamar assim. Tem a Casa dos Nobres, a Casa dos Lords, né? Que são pessoas que são indicadas ou que têm cargos como cargos na Igreja Anglicana ou no meio do direito, são juízes, né, do Estado, ou então são, né, aristocratas, são nobres. Né? Uma pequena porcentagem são nobres hereditários, essa nobreza passa de pai para filho, e uma grande maioria são nobres indicados por serviço ou por longo trabalho, né, principalmente no campo político. Margaret Thatcher foi feita baronesa, por exemplo, John Major, se eu não me engano, também, e assim por diante, tá? Então, e a outra que é realmente eleita pelo povo e que tem a maior predominância, que é a Câmara dos Comuns, que daí é eleita pela população. Tá? Por isso que eu falo de casas do parlamento. Né? São as duas casas, Casa dos Comuns e Casa dos Lords. Então, assim, em Oxínio Vintes, para quem não lembra, né, esse é uma coisa muito famosa, na famosa Batalha da Ponte Milvio, tá? O imperador Constantino, o Grande, né, vai estar enfrentando um adversário, que eu não lembro o nome, e ele vê algum sinal que remetia à fé cristã, esse é o relato, e escrito ou ouvido junto com esse sinal, em Oxínio Vintes, com esse sinal vencerás. Né? E aí alguns relatos também trazem que ele colocou esse sinal, né, no escudo das suas legiões, ou então que aparecesse esse sinal junto com as suas legiões de alguma forma. Tá? Então é um sinal que remete a Cristo, remete à força de Jesus, né? Remete ao poder salvador de Deus, né? Ou o ato de Deus de escolher aquele que lhe agrada. Seria idólatra demais colocar uma cruz ou crucifixo na capa do livro. Mais uma imagem do parlamento, onde os fundos partidários são mantidos e os títulos de nobreza são vendidos. Eis o templo onde moram os deuses de Israel. Sabemos que o mundo progride. A educação certamente avançou e há menos analfabetos. E suponho que isso tenha sido uma boa coisa. Mas esses 4 bons séculos da Inglaterra protestante começaram com o livro de oração comum, com o qual, apesar da traição de Cranmer e do marco do momento em que os homens se separaram de Roma e da cristandade, os ingleses puderam altissonar em linguagem sublime um grito autenticamente cristão. Por tua preciosa morte e tua sepultura, por tua gloriosa ressurreição e tua admirável ascensão, e pela vinda do Espírito Santo. Os 4 séculos começaram com uma conversa de homens que, por instinto e hábito mental, eram ainda católicos. Mas a civilização protestante evoluiu, a educação protestante se espalhou, e o protestantismo se ampliou em riqueza e poder, e cidades e faculdades. Até que o fruto maduro e final de sua cultura foi produzido na forma de um livrinho grosso e macio, encapado pela fotografia panorâmica de um grande ponto turístico, então é realmente uma imagem das casas do parlamento, não um símbolo do parlamento. Lindo em sua encadernação elegante e acolchoada, uma lembrancinha de Ramsgate, 400 anos de separação de Roma. Esse, eu li um pouco mais do que um parágrafo, tá, pessoal? Para mim eu fico até meio assim, ó, o Chesterton é um cara que desconcerta a gente pelo brilhantismo, no mínimo, né, do que ele traz aqui. E ele vai trazer umas coisas, apesar da traição de Cranmer, né? Quem é Cranmer na história? Cranmer, ele é, se eu não me engano, um capelão da família dos Bolena, ou alguém relacionado a eles dessa forma, da famosa Ana Bolena, que foi durante um tempo
Gente, aí eu fico numa situação, né? Porque do ponto de vista católico, que é o meu, Ana Bolena, né, nunca foi esposa de Henrique VIII, se eu não me engano, enquanto ela estava viva, né? Enquanto ela estava viva, Catarina Aragão também estava. Mas eu teria que confirmar quando é que a rainha morre, tá? E a rainha, para mim, nessa circunstância, é Catarina Aragão, certo? Porque toda a legitimidade legal, né, do mundo cristão dessa época, da cristandade, que ainda havia, ainda que em crise, coloca a legitimidade, né, na Rainha Catarina. Me parece assim, né? Claro, vai ver todas as controvérsias, pontos de vista, maravilhoso. Comentem aí, podem comentar discordando de tudo mesmo, né, que é sempre bom, sempre dar engajamento e aventar as ideias, tá? Mas não vou chamar assim, acho que pode ser até ofensivo, né? Alguém pode ficar ofendido pela memória, né, da Ana Bolena, que é uma pessoa que eu tenho pena, no fundo, porque eu nunca... Há pessoas que falam que ela maliciosamente maquinou, né, tudo que aconteceu. Outras pessoas querem dizer, não, ela foi uma moça, né, envolvida em todas as tramas do seu pai, do seu tio, o que me parece muito provável naquele período também, né? Mas o fato é que essa moça acabou sendo condenada à morte com acusações terríveis que passam por bruxaria, incesto e assim por diante. E ao final das contas, a grande misericórdia do amor do rei, né, que tantas pessoas atribuem o galanteio de ter brigado com o próprio Papa e a Igreja e a cristandade inteira por esse amor, a clemência dele foi de contratar o melhor carrasco da Europa, que ia executá-la não com machado, mas com uma espada bem afiada. Essa clemência de Henrique VIII, que é a mesma clemência que ele teve com Thomas More, né, de ao invés de enforcá-lo, estripá-lo vivo e depois decapitá-lo, então, né, clementemente, o rei, né, diminuiu a pena para simples decapitação. O que, de um ponto de vista, né, de sofrimento objetivo, realmente é uma clemência, né, também do que se poderia fazer com a Ana Bolena, que foi acusada de alta traição, né, e não qualquer traição, uma alta vexação. Eu fico impressionado com a capacidade de alguém querer tanto se livrar de uma pessoa, que é aceitar que alguém tenha feito tantos atos vexatórios contra si, né? Isso falado publicamente, né? Então, mas é isso, o Henrique VIII é uma personalidade bastante interessante, de vários pontos de vista bem negativos, mas que não deixam de ser muito interessantes, né? E mesmo intrigantes para o homem que se dedica a olhar a história. O Kramer, ele é um cara, fechando esse parênteses, né? O Kramer, ele é um cara que algumas pessoas reputam, ou isso já é ponto pacífico na história, eu acho que, né, algumas pessoas reputam, acho que isso é ponto pacífico mesmo, de que ele era o que eu vou chamar aqui de criptoluterano, ou seja, ele era, na verdade, de convicção luterana. Ah, Rodrigo, qual é o problema disso? A igreja anglicana não era luterana? Era luterana, não era protestante? Era e é, tá? Até hoje, né, o rei inglês, quando é coroado, ele tem que prometer que é um verdadeiro e leal protestante, certo? E ele tem que jurar que vai manter a identidade protestante da igreja anglicana, certo? O que significa ser protestante para um anglicano? Olha, boa pergunta, porque hoje em dia a igreja anglicana ela possui, né, uma grande amplitude de pontos de vista acerca de elementos que, por exemplo, para um católico são fundamentais, que não poderiam haver discordância sobre esses elementos, né? Mas me parece que, sobretudo, ser protestante para um anglicano, tá? E aqui eu estou falando muito de impressão, é não se submeter ao Papa, tá? Então, me parece que é isso, é não ser papista, né? Mas eu posso estar bem errado no que eu estou pensando, reduzindo demais as coisas, né? Redução, aí é quase certeiro que é uma grande redução que eu estou fazendo, tá? Mas o fato é que nesse momento, a Igreja da Inglaterra, o que vai se tornar a Igreja da Inglaterra, do ponto de vista da sua cabeça, pretensa assim, né, que é Henrique VIII, ela tem quase essencialmente o mesmo credo que a Igreja Católica, né, e praticamente a mesma disciplina. Tanto é que Henrique VIII em vida não aboliu o celibato dos padres. Cranmer é um sujeito, né, que é reputado na história como tendo sim uma esposa ilegítima, tá? E ao mesmo tempo também tendo convicções luteranas, que não eram as convicções nem do rei, nem propostas ao episcopado, né, durante aquele período. E que alguns reputam que ele começou a querer enfraquecer, né, a
fé naquilo que acreditava, naquele momento acreditava a cristandade inteira, pelo menos a igreja anglicana, a igreja católica, acerca da Eucaristia, por exemplo, minguando a forma da celebração, minguando as afirmações que falavam, né, da visão católica de Eucaristia e da missa como sacrifício, essas coisas todas. Tá? Então, sobre vários elementos, né, Cranmer é um sujeito dúbio e que pode ser considerado, sim, como um sujeito, né, um traidor, né, porque, no fundo, ele era um sujeito que apresentava-se ao rei como um homem com um credo e tinha outro, né, e tinha um projeto, né, de ir muito mais longe do que as pretensões do rei no processo de protestantização da igreja anglicana, né, que, de fato, vai se efetivar durante o reinado breve de Eduardo VI, e que vai levar depois essa sua atuação, né, a rainha Maria I a o queimar vivo, né? Então, como herege e assim por diante, tá? Agora, é impressionante, né, o que o Chesterton nos traz, então, um breve texto sobre a questão de como, né, resumindo uma história longa, como na posição dele, essa estrutura de uma igreja submetida a uma cabeça temporal foi incapaz de manter, né, o credo anglicano, ou ainda mais a sociedade que foi confiada ao cuidado pastoral da igreja anglicana, dentro de uma reta visão de Deus e de uma reta hierarquia das coisas, né? Ou seja, esta igreja anglicana, né, já na raiz, pela sua envergadura, né, pela maneira como começou, acabou descambando declaradamente, né, para contrariar frontalmente aquilo que Jesus Cristo havia dito, que era então dai a César o que é de César, né, e dai a Deus o que é de Deus. Então, como ele disse ali, foi uma, né, deu a César o que era de Deus, tá? Evidentemente, isso é uma visão de Chesterton, isso é uma visão também dos católicos, né? Não tem como dizer que, pelo menos é evidente hoje, isso não é um juízo próprio sobre os cristãos anglicanos no mais diverso contexto. O anglicanismo hoje é, né, uma expressão do cristianismo espalhadas pelo mundo inteiro. Vários deles, né, a maioria eu acredito que não se sentem, né, diretamente filiadas, né, ao rei da Inglaterra, salvo a igreja anglicana que está na Inglaterra, né, que lá tem o nome de igreja estabelecida da Inglaterra, né, mais propriamente dizendo, certo? Também conhecida como igreja anglicana. Isso é uma coisa que está inclusive nos próprios atos originários do Henrique VIII, quando vai, né, promover o seu cisma, tá? Então, Anglicana Eclésia, ele coloca isso assim, certo? Mas você tem vários outros locais onde existem pessoas que a sua forma de cristianismo é o anglicanismo, né? E elas não estão aí necessariamente filiadas à ideia, por exemplo, de cesaropapismo, tá? É um anglicano aqui no Brasil, né? Se você é anglicano e está me vendo aqui no Brasil, e eu sei que você não tem, né, necessariamente nenhuma pretensão que aconteça no Brasil que aconteceu na Inglaterra, tá? E você é anglicano em vários outros lugares do mundo, não está aí advogando o cesaropapismo. Muito provavelmente, por uma coerência óbvia, você admite que a origem da sua comunidade eclesial é através de um ato de cesaropapismo, um ato de, né, tomada do poder religioso por parte de uma autoridade temporal, certo? E aí também vai depender de quais são as teorias de Estado e as teorias do cara acerca do papel da religião e assim por diante também dentro de uma sociedade. Pode aprovar ou desaprovar, dependendo desse ponto de vista, né? O fato é que Chesterton, na opinião de Chesterton, foi isso que aconteceu. Essa experiência levou, ao fim e ao cabo, a uma infidelidade ao ensinamento do Evangelho acerca de qual é o âmbito de atuação, né, do Estado e qual é o âmbito de atuação da religião e a justa liberdade dos dois âmbitos, né, nas suas relações. Não é só dizer que assim, a igreja tem liberdade diante do Estado e o Estado, bom, o Estado tem como um filho obediente ouvir tudo que a igreja diz em todas as coisas, né? Não, olha, primeiro que o Estado nem existe, né, do ponto de vista, o Estado não é alguém, existe o Estado enquanto instituição, mas dessa instituição fazem delas os homens, certo? Dessa instituição fazem delas o que fazem os homens. Então, na verdade, quem adere ou não adere, né, ao Evangelho ou escuta a voz da igreja são as pessoas, né? E quando forem atuar como cristãos na sua atuação de Estado, também não podem confundir as coisas, né? Precisam admitir,
né, a validade e honestidade da liberdade, né, que o Estado tem de agir, né, sem necessariamente ser regido, né, pelos pastores religiosos, como se fossem, né, pastores, aqui eu falo dos líderes religiosos no geral, né, serem regidos por esses líderes religiosos, né, receberem deles ordens e assim por diante, certo? Não, político precisa pensar sobre critérios políticos, sobre as questões políticas, né, e de Estado, a partir de elementos próprios, né, da natureza do seu trabalho. O que também envolve, Rodrigo, mas então tem uma separação entre o que é o político e o que é o cristão? Não, não pode haver, tá? Não pode haver uma separação entre isso, tem que haver coerência entre a atuação de um cristão em todos os âmbitos da sua vida. E se ele é um político, um homem de Estado, ele também tem que agir, né, segundo os critérios do Evangelho. O que não é o caso é impor, né, os critérios estritamente religiosos às outras pessoas. E aqui tem uma grande confusão, que é a confusão que Thomas More enfrentou e outros filósofos cristãos, estadistas cristãos enfrentaram ao longo do tempo e enfrentam até hoje, que é confundir, né, aquilo que é próprio do bom senso, da prudência, ou mesmo da lei natural e de uma justa antropologia com o elemento religioso. Então, porque o dogma da fé, o ensinamento moral confirmado pela religião, concorda com uma argumentação filosófica ou de antropologia filosófica e assim por diante, né, ou com as consequências, né, que se tira filosófica e eticamente de um conhecimento científico, porque as duas coisas concordam, então os sujeitos começam a dizer que quando um político defende uma visão que concorda com a religião, mesmo que os argumentos dele sejam todos do ponto de vista científico-filosófico, ele é um religioso. Ele está querendo impor para a comunidade política e para a sociedade uma visão religiosa. Sem se dar ao trabalho, né? Às vezes por N motivos, mas também desonestidade não é uma impossibilidade nesse sentido, né? Sem se dar o trabalho de verificar os argumentos que a pessoa está apresentando. Se de fato ele está querendo dizer assim, não, você tem que fazer isso porque a Igreja Católica está mandando, sendo que você não é católico e sendo que você tem a sua justa liberdade de tomar suas decisões e assim por diante, é uma coisa. Outra coisa é a pessoa estar te apresentando uma série de argumentos baseados numa visão filosófica, que sempre depende, né, de uma coerência lógica, de uma visão científica, que sempre depende de pesquisas sólidas feitas ao longo de um tempo, segundo um método adequado. Ele apresenta tudo isso para você, não falar de religião em nenhum momento para você, e você o acusar de ter uma postura religiosa ou estar querendo fazer uma ditadura religiosa, né, simplesmente porque aquelas conclusões que ele tirou pela filosofia e a ciência estão concordando com a mesma coisa que o homem religioso também acredita por ser um homem religioso. Tá? Essas confusões aí, elas estão disseminadas nos mais diversos lugares. Né? Por isso acaba dando muitos problemas na relação entre a visão que as pessoas têm, né, da atuação das religiões no meio do ambiente público, que é hoje em dia, né, um ambiente plural, um ambiente onde as pessoas têm as mais diversas convicções, onde as pessoas estão em processos muito diferentes e as pessoas partem, né, de lugares muito diferentes, né, para estarem no momento em que estão, né, e dialogarem do lugar onde estão. Né? Então, essa falta de compreensão, de boa vontade, de honestidade em alguns casos, não é sempre, mas também existe isso, né, acaba levando a uma diversidade, uma série de problemas, da qual talvez o estudo do que aconteceu sim na Inglaterra do século XVI e continuou acontecendo, que é uma das coisas que Chesterton chama atenção aqui, o desenvolvimento desse processo que começou há 400 anos, certo? Pode ser um caminho realmente bastante útil para eu avaliar, né, e falar coisas sobre as relações entre igreja e Estado, ou religiões, né, e Estado, sociedade civil hoje em dia. Chamo muita atenção, falando de pessoa realmente aí um homem de religião, um homem da instituição religiosa, para os discursos que Bento XVI fez, né, tanto no parlamento alemão como no parlamento inglês. Eu acredito que ali, né, o Bento XVI ele acabou falando a 2 das casas parlamentares. Eu praticamente colocaria assim na minha cabeça, né, hoje, casas parlamentares da Europa que são altamente relevantes, né, na minha cabeça, né, muito leiga das coisas, né, de ciência política,
seria a França, seria a Alemanha e seria a Inglaterra. Tá? Sobretudo a Inglaterra, na minha opinião, na tradição parlamentar dela, tá? Mas a Alemanha também tem uma relevância muito grande no contexto europeu, né? Então, e a França também, por todo o impacto, né, que os processos políticos da França tiveram sobre a história, né, da Europa e do Ocidente, certo? Ao falar para duas dessas grandes casas, eu não recordo se o Bento XVI teve discurso para o parlamento francês ou para o Senado francês, para a Câmara de Deputados, para a Assembleia Nacional Francesa, mas ao falar nesses dois momentos, se elogia muito e realmente tem pontos preciosíssimos, né? Inclusive em Westminster Hall, que é o local onde aconteceu essa fala de Bento XVI para o parlamento britânico, certo? Ele vai propor, né, entre outras coisas que ele fala, mas ele vai propor Thomas More como, né, modelo desse estadista, certo? Tanto humanista como aberto também ao transcendente, certo? E aí é interessantíssimo, porque foi nesse mesmo Westminster Hall que São Thomas More foi morto, entre outras coisas, foi condenado pelo menos à morte, né? Não morreu ali, não foi executado ali, foi executado nas proximidades da Torre de Londres, né? Em Tyburn Hill, acredito, certo? Mas ali ele foi condenado à morte, justamente por defender, né, a verdade objetiva, né, dos direitos do Papa, né, a ser cabeça, né, de todas, né, de toda a cristandade, e que nenhuma parte dela poderia se separar dessa comunhão, certo? E ali 400 anos depois, mais ou menos, certo? Mais de 400 anos na verdade, certo? 400 e tantos anos depois, né, vai um Papa propor este homem, né, como, né, a um grande modelo, né, para os seus agora, né, não mais não contemporâneos, mas compatriotas, certo, de político e estadista, né, a ser seguido nas suas virtudes, certo? E eu acredito que hoje em dia muitos homens de Estado em qualquer profissão, confissão religiosa reconhecem isso, né, a grandeza de Thomas More, pelo menos pela questão da fidelidade à própria consciência. A consciência como um local fundamental de fidelidade para todo homem que quer colaborar de verdade, certo? Com a sua sociedade, né? Independente das características daqueles que estão lá, tá bem? Então é isso. A conversa longa essa aqui, foi bem mais longa do que eu imaginava, certo? Se você chegou até aqui, não deixe de comentar ali embaixo Thomas More, tá bem? E não deixe também de, né, conferir, né, essa obra sensacional. Nós estamos aí, provavelmente agora eu vi alguma coisa, né? Provavelmente vamos ter aí promoções, coisas na Páscoa, assim por diante. Sempre tem alguma promoção lá no canal, na página da Livraria da Sociedade Chesterton Brasil, tá? Na verdade é a página da Livraria do Instituto de São Vito, que ali vai ter os livros de Chesterton, tá bem? Se você curtiu, né, não deixe de curtir o vídeo, se você gostou, compartilhar e assim por diante. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau.